que é muito bom ter você aqui comigo novamente. Seja bem-vindo ao Café com Leitura. E você, vamos continuando aí com o nosso livro A Coragem de Ser Imperfeito, escrito por Brené Brown. Continuação do capítulo 4. O escudo do entorpecimento. Uma das estratégias mais universais de entorpecimento é viver loucamente atarefado. Nossa sociedade aceitou a ideia de que, se estivermos sempre muito ocupados, a verdade de nossas vidas não nos alcançará. As estatísticas comprovam que há pouquíssimas pessoas que não são afetadas por um vício. Parece que todos nós, de alguma forma, anestesiamos nossos sentimentos. Podemos até não fazê-lo de maneira compulsiva e crônica, mas isso não significa que não entorpecemos nossa sensação de vulnerabilidade. E essa atitude é particularmente debilitante, porque não apenas amortece a dor de nossas dificuldades, mas também embota nossas experiências de amor, alegria, aceitação, criatividade e empatia. Entorpeça a escuridão e você será entorpecido pela luz. Precisamos refletir sobre tudo o que fazemos diariamente para nos anestesiar de alguma coisa. As doses de bebida alcoólica que tomamos enquanto preparamos o jantar ou durante as refeições, as nossas 60 horas de trabalho semanais, o consumo abusivo do açúcar, o longo tempo passado diante da TV, o excesso de remédio e as várias xícaras de café que tomamos para tirar o torpor do vinho e do analgésico. Quando me concentrei nas respostas às pesquisas relativas a esse escudo, minha primeira pergunta foi: o que estamos entorpecendo e por quê? Os americanos estão mais endividados, obesos, dependentes de remédios e viciados do que nunca. Pela primeira vez na história, o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos anunciou que os acidentes automobilísticos se tornaram a segunda maior causa de morte acidental no país. O motivo principal? Overdose de drogas. Mas a verdade é que há mais casos de morte por overdose de drogas prescritas do que por overdose de cocaína, heroína e metanfetamina somados. Ainda mais alarmante é a estimativa de que pelo menos 5% dos que morreram de overdose de drogas prescritas conseguiram seus remédios de pessoas que identificamos como traficantes de rua. Os traficantes de hoje muitas vezes são pais, parentes, amigos e médicos. Com certeza esse é um problema grave. As pessoas estão desesperadas para sentir menos ou mais, para descartar alguma sensação ou para intensificar uma outra. Após passar alguns anos trabalhando de perto com pesquisadores e especialistas clínicos em vícios, eu achava que os causadores principais do entorpecimento fossem os nossos embates com a autovalorização e a vergonha. Anestesiamos a dor que vem dos sentimentos de inadequação e de inferioridade, mas essa era apenas uma parte do quebra-cabeça. Como explicarei adiante, a necessidade mais poderosa de entorpecimento parece vir da combinação de 3 elementos nefastos: a vergonha, a ansiedade e o isolamento. A ansiedade, descrita pelos participantes da pesquisa, pareceu ser alimentada pela incerteza, pelas exigências esmagadoras e competitivas de nossa época e pelo mal-estar social. O isolamento foi mais difícil de definir precisamente. Pensei em usar o termo depressão em vez de isolamento, mas então me mostravam outra coisa. Identifiquei uma gama de experiências que continham a depressão, mas incluíam também solidão, retraimento, desmotivação e sensação de vazio. Mas uma vez, o que realmente foi impactante para mim, tanto pessoal quanto profissionalmente, foi ver o forte padrão de vergonha permeando as experiências de ansiedade e ou isolamento. A vergonha entra em cena quando experimentamos a ansiedade, não apenas porque nos sentimos temerosos, impotentes e incapazes de administrar as exigências cada vez maiores da vida,
mas porque no final das contas a ansiedade é composta e se torna insuportável pela crença de que se fôssemos mais inteligentes, mais fortes ou melhores, seríamos capazes de dar conta de tudo. O entorpecimento aqui se torna um meio de abrandar tanto a instabilidade quanto a inadequação. Com o isolamento, a história é parecida. Podemos ter muitos amigos no Facebook, muitos colegas, amigos da vida real e vizinhos. Porém, ainda assim, nos sentimos sozinhos e invisíveis. E como fomos programados para estabelecer vínculos, o isolamento sempre provoca sofrimento. Sente-se isolado por ser uma parte normal da vida e dos relacionamentos, mas quando somado à vergonha de acreditar que estamos isolados porque não somos dignos de contato, o isolamento causa uma dor tão grande que a necessidade de anestesiá-la se torna incontrolável. Um passo além do isolamento é o retraimento psicológico, que aparenta um perigo real. Jim Baker Miller e Irene Stiver, duas teóricas relacionais culturais do Stone Center da Faculdade de Wellesley, no estado de Massachusetts, identificaram esse aspecto extremo. Elas escreveram: acreditamos que a experiência mais terrível e destrutiva que uma pessoa pode ter é o retraimento psicológico. Isso não é o mesmo que estar sozinho. É a sensação de estar afastado de qualquer possibilidade de contato humano e de ser impotente para mudar a situação. No seu ápice, o retraimento psicológico pode levar à falta de esperança e desespero. As pessoas farão quase tudo para escapar desta mistura de isolamento patológico como impotência. A parte dessa definição, que é fundamental para se entender a vergonha, é a frase: as pessoas farão quase tudo para escapar dessa mistura de isolamento patológico com impotência. A vergonha leva muitas vezes ao desespero, e as reações a essa necessidade imensa de escapar do retraimento e do medo podem variar do entorpecimento do vício à depressão, à autoflagelação, aos distúrbios alimentares, ao bullying, à violência e até ao suicídio. Quando eu avaliava a minha própria história de entorpecimento, entender como a vergonha potencializa a ansiedade e o isolamento me forneceu respostas para perguntas que alimentei durante anos. Não comecei a beber para afogar minhas mágoas. Eu apenas precisava de algo com que ocupar as mãos. Estou convencida de que os smartphones já existissem quando eu estava saindo da adolescência. Eu nunca teria começado a fumar e a beber. Eu bebia e fumava para abrandar minha sensação de vulnerabilidade e para parecer ocupada quando todas as garotas da mesa tinham sido chamadas para dançar. Há 25 anos eu sentia que minha única opção era encher a cara de cerveja, beber um drink e ter um cigarro nos dedos. Eu ficava sozinha na mesa, sem ninguém nem nada para me fazer companhia, a não ser meus vícios. Para mim, a vulnerabilidade conduzia à ansiedade, que conduzia à vergonha, que levava ao isolamento, que levava a mais uma latinha de cerveja. Para muitos de nós, o anestésico químico de emoções é apenas um efeito colateral prazeroso, embora perigoso, de comportamentos que têm a ver com se adequar, estabelecer um vínculo e lidar com a ansiedade. Eu não cresci com as habilidades e os recursos emocionais necessários para lidar com o mal-estar. E não eram apenas as baladas, as cervejas geladas e os cigarros que fugiam do meu controle. Eram o pão de banana, as batatas chips com queijo, os e-mails, o trabalho, a necessidade de me manter ocupada, as preocupações incessantes, o planejamento excessivo, o perfeccionalismo e qualquer coisa que pudesse aliviar aquela agoniante sensação de vulnerabilidade alimentada pela ansiedade. Hoje sei que existem algumas estratégias para combater o entorpecimento,
Vamos examinar algumas delas. Viver com ousadia, impor limites, encontrar bem-estar verdadeiro e cuidar do espírito. Quando entrevistei os participantes da minha pesquisa sobre entorpecimento, todas as pessoas plenas falaram insistentemente a respeito de 3 coisas. Primeira, aprender como realmente vivenciar os sentimentos. Segunda, ficar atento sobre os comportamentos entorpecentes. Terceiro, saber lidar com o desconforto das emoções difíceis. Tudo isso fazia sentido para mim, mas eu queria saber exatamente como lidar com a ansiedade e o isolamento. Portanto, comecei a perguntar especificamente sobre essas questões. Como esperado, havia muito mais em jogo. Essas pessoas tinham elevado o nível de ser o bastante. Meus entrevistados tinham aprendido a impor limites importantes em suas vidas. Quando fiz perguntas mais pontuais sobre as escolhas e os comportamentos que homens e mulheres plenos priorizavam para reduzir a ansiedade, eles disseram que reduzi-la significava prestar atenção em quanto podiam fazer e em quanto eram demais e aprender a dizer chega. Eles tinham muita clareza sobre o que era importante para eles e sobre quando deviam abrir mão de alguma coisa. Todos nós lutamos contra a ansiedade. É claro que existem tipos diferentes e com certeza diferentes intensidades. A melhor maneira para lidar com a ansiedade estrutural é uma combinação de medicamentos e terapia. No entanto, o tipo ambiental aparece quando estamos super atarefados e super estressados. O interessante para mim foi enxergar como os participantes da pesquisa podiam ser divididos. O grupo A definiu o desabafo da ansiedade como encontrar meios para administrá-la e acalmá-la, ao passo que o grupo B definiu o problema como mudar os comportamentos que levam à ansiedade. Os participantes de ambos os grupos usaram a tecnologia dominante de hoje como exemplo de uma fonte de produção de ansiedade. Por isso, vamos examinar como eles pensaram de forma diferente a respeito do bombardeio de e-mails e mensagens de texto e de voz. O grupo A. Tomo uma xícara de café depois de pôr as crianças para dormir e assim posso ver meus e-mails entre as 22 horas e a meia-noite. Quando há muita coisa, acordo às 4 da manhã e retomo essa tarefa. Não gosto de ir para o trabalho com e-mails pendentes. Fico cansado, mas eles são todos respondidos. Grupo B. Simplesmente parei de mandar e-mails desnecessários e pedi aos meus amigos e colegas que fizessem o mesmo. Estou tentando acostumá-los a esperar que eu leve alguns dias para responder. Se é importante, me ligue. Não mande os e-mails ou torpedos. Melhor ainda, passe na minha sala. Grupo A. Aproveito os sinais fechados, as filas de supermercado e as viagens de elevador para fazer telefonemas. Até durmo com meu telefone por perto por o acaso de alguém me ligar ou de eu me lembrar de alguma coisa no meio da noite. Uma vez, liguei para minha assistente às 4 da manhã porque lembrei que precisávamos acrescentar algo ao processo que estávamos preparando. Fiquei surpreso com a velocidade com que me atendeu, mas ela lembrou que eu lhe pediria que mantivesse o telefone na mesa da cabeceira. Só vou descansar e desligar da tomada quando tivermos tudo terminado. Trabalhar muito e jogar duro, este é o meu lema. E jogar duro não é nada demais quando você não dorme há bastante tempo. Grupo B. Meu patrão, meus amigos e minha família sabem que não atendo telefonemas antes das 9 horas e depois das 21 horas. Se o telefone tocar antes ou depois desses horários, sei que é engano ou uma emergência. Uma emergência de verdade não é um trabalho, não é um problema de trabalho. Os participantes que mais utilizavam o entorpecimento, os do grupo A, deixaram claro que reduzir a ansiedade significava achar modos de entorpecê-la e não mudar o pensamento ou os comportamentos ou as emoções que produziam ansiedade. Essas pessoas queriam ajuda para conhecer uma maneira melhor de viver assim e não sugestões sobre como deixar de viver dessa forma. O grupo B
dos participantes que tratavam a raiz da ansiedade, buscando harmonizar suas vidas com seus valores e impor limites, eram formados por pessoas plenas. Quando perguntamos a esse grupo sobre o processo de estabelecer limites claros para reduzir a ansiedade, os participantes não hesitaram em relacionar a autoavaliação com limites. Precisamos acreditar que somos o bastante para poder chegar e dizer chega. Para as mulheres, impor limites é mais difícil porque os gremlins da vergonha são rápidos. Cuidado ao dizer não. Você vai magoar essa pessoa. Não a decepcione. Seja uma boa menina. Faça todo mundo feliz. Para os homens, os gremlins sussurram. Seja homem. Um homem de verdade poderia fazer isso e ainda mais. O filhinho da mamãe já está cansado?